Antes de começar o vídeo, eu gostaria de falar algumas coisas importantes. Esse vídeo vai ser dividido em partes, sendo essa a primeira delas. Eu também gostaria de falar sobre o efeito do SCP-3999. Toda vez que o vídeo ficar assim, significa que o documento foi alterado pelo SCP-3999. Outra coisa importante que eu preciso falar é sobre a nova parceria do canal com o canal do Lord Obscure. Então eu queria pedir para vocês passarem no canal dele, porque ele também faz vídeos de SCP. Alguns vídeos futuros do canal vão ter participação dele. Então caso você goste do conteúdo, se inscreva e comente no último vídeo dele. Vim pelo Eliapan. Mas então é isso. Bora pro vídeo. Olá, agentes. Aqui é o Eliapan. Na Fundação SCP existem várias anomalias misteriosas, desconhecidas, ou que não podem ser entendidas pela compreensão humana. Muitas dessas anomalias ainda não foram contidas, ou são impossíveis de serem contidas. Então, entrando nas anomalias impossíveis de serem contidas, encontramos a classificação Apollyon. Então hoje nós vamos entrar em uma área extremamente perigosa do universo SCP, e vamos continuar a saga sobre os SCPs do Código de Cataclismo. Então hoje eu lhes trago o SCP-3999. Então já deixe seu like, e se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Também ative o sininho de notificação para receber os vídeos novos. Eu também convido vocês a entrarem no Discord do canal. Lá você pode conversar comigo e com o pessoal, pode falar sobre SCPs, receber atualizações sobre os vídeos do canal, e mandar sugestões de vídeos futuros. Mas então é isso. Bora pro vídeo. SCP-3999. Nome do objeto: eu sou o centro de tudo que acontece comigo. Classe do objeto: Apollyon. Procedimentos especiais de contenção: SCP-3999 não pode estar contido no momento e atualmente representa um cenário de fim de realidade da classe ZK. O curso de ação mais aconselhável é que o pesquisador Taloran, considerado ponto focal de SCP-3999, se retire do contato com todos os locais e funcionários da Fundação para evitar danos colaterais adicionais à propriedade da Fundação. É teorizado que, se o pesquisador Taloran estiver contido em uma área extremamente isolada, as capacidades destrutivas de SCP-3999 cessarão temporariamente. Pode estar contido. Preservar alguns remanescentes. O curso de ação mais aconselhável é que o pesquisador Taloran, considerado ponto focal de SCP-3999, se retire do contato com todas as populações humanas para evitar mais danos colaterais à Terra e suas sociedades. É teorizado que, se o pesquisador Taloran quiser acabar consigo mesmo rapidamente em uma região isolada, o SCP-3999 será desativado. O pesquisador Taloran não pode deixar a Fundação. O curso de ação mais aconselhável é que o pesquisador Taloran, considerado ponto focal de SCP-3999, se retire do contato com toda a vida animal para evitar mais danos colaterais à Terra e à sua biodiversidade.
É teorizado que o pesquisador Talloran deve viver o resto de sua vida em uma pequena cabana, isolada de toda a vida animal e da maior quantidade possível de plantas. Atualmente, a pesquisa continua sobre como negar os efeitos de SCP-3999. As propostas atuais incluem lançá-lo ao sol. A família do pesquisador Talloran deve ser sumariamente executada uma a uma. O processo deve ser realizado por agentes treinados selecionados a partir de uma variedade de forças-tarefa móveis, incluindo MTF Omega 8, MTF Lambda 12, MTF Psi 7, MTF Tau 5 e MTF Iota 10. Esses agentes estão sendo retreinados em táticas militares, manobras de armas e táticas especiais. Os agentes designados devem pontuar acima de 30 na lista de verificação de psicopatia de Harry. Agentes designados para executar a mãe do pesquisador Talloran primeiro, e em seguida o pai. Quaisquer animais presentes no edifício devem ser executados. Eles devem então ir para o local da irmã do pesquisador Talloran, atualmente estudante da Penn State University. Ela deve ser executada juntamente de qualquer colega de quarto que esteja presente no edifício. A execução deve ocorrer através de um único tiro na cabeça através de um rifle Remington 700 Sniper, disparado a curta distância e equipado com um silenciador. Os cadáveres serão pregados na parede do lado de fora do escritório do pesquisador Talloran e acenderão fogo depois de serem banhados com exatamente 10 litros de gasolina. O pesquisador Talloran deve ser contido e ajoelhado diante dos cadáveres. SCP-3999 deve ser classificado como: os colegas do pesquisador Talloran devem ser sumariamente executados um a um. O processo deve ser realizado por agentes treinados, selecionados a partir de uma variedade de especialistas em contenção. Os funcionários da cafeteria do local devem colocar arsênico nas refeições de todos os funcionários que tiveram qualquer contato com o pesquisador Talloran, até e incluindo membros do Conselho 5. Uma representação de SCP-3999 deve ser colocada em um pedestal de granito puro e modelada no estilo iônico. Este pedestal deve ser colocado diretamente no centro em uma câmara de contenção quadrada de 5 metros por 5 metros. O cofre deve ser protegido por não menos de 2 guardas armados treinados na resistência e contenção de perigos da informação a qualquer momento. SCP-3999 não pode estar contido. SCP-3999, juntamente com o pesquisador Talloran, serão entregues para a Serpent Hand como um presente. Todos os agentes da Serpent Hand devem ser informados de que SCP-3999 é um artefato quintucolista de grande importância. O pesquisador Talloran deve ser injetado com amnéstico classe C, dada a matéria de capa. Ele é Brian Frederick Bondskey, o quinto líder de alto escalão. Todos os agentes da Serpent Hand devem ser informados de que SCP-3999 e o pesquisador Talloran não devem ser separados em nenhuma circunstância. SCP-3999 deve estar contido em SCP-2432. O resultado desse procedimento de contenção resultou em uma anomalia dimensional se abrindo no SCP-2432 na forma de um espaço de rastreamento de 3 metros por 25 centímetros por 25 centímetros. É designado o SCP-2432-1, que atravessa a parede em um canto do SCP-2432. Normalmente é obscurecido pelo suporte de televisão. Quando esse espaço de rastreamento é acessado, ele leva a um espaço idêntico ao SCP-2432 na disposição, decoração e efeitos anômalos. A próxima sala abaixo do SCP-2432 não possui a saída desse espaço de rastreamento embora tenha um plano semelhante, não é uma duplicata perfeita do SCP-2432, como é a saída do SCP-2432-1. As cortinas neste quarto duplicado se abrem para a parede. Não há janelas.
O interior do SCP-2432-1 é construído com chapas de aço normais, como encontrado no sistema de ventilação do hotel, e é a única quebra no tecido para aramida. Altas concentrações de ferro e níquel consistentes com as encontradas em um meteorito de ferro tipo 3 foram encontradas em 2 placas em cada extremidade. Grafites de padrões fractais também foram encontrados nessas placas finais, desenhados com tinta permanente. A porta do idêntico SCP-2432 no final do SCP-2432-1 leva, não ao verdadeiro corredor do hotel, a porta do SCP-2432, mas a uma realidade alternativa designada SCP-2432-Prime. Após a observação inicial, o SCP-2432-Prime se assemelha ao corredor do hotel, com papel de parede, luminárias, carpete e decoração semelhantes, mas é notado que falta um terminal em cada extremidade, parecendo se estender infinitamente. Atualmente, teoriza-se que, com base nas medições das dimensões de SCP-2432 Prime e SCP-2432 duplicado, ele é de comprimento infinito. Existe uma ligeira curva nas paredes do SCP-2432 Prime, e foi teorizado que ele está em uma estrutura em anel, mas a pesquisa atual não pode provar conclusivamente se o SCP-2432 Prime está em forma de toroide. Cada porta do SCP-2432 Prime é rotulada como Sala 710, e leva ao que parece ser duplicatas idênticas do SCP-2432. No entanto, aproximadamente % dos quartos duplicados observaram falta de tecido metálico de pararamida, e % dessa falta de efeitos meméticos documentados em SCP-2432. O SCP-2432 Prime também contém várias salas ocasionais que têm outras funções aparentes, incluindo restaurantes, salas de conferências, academias de ginástica, piscinas, armários de limpeza e saguões de elevador. Estes diferem no design dos seus equivalentes no hotel. O SCP-2432 Prime hospeda uma pequena variedade de espécies de organismos anômalos, alguns considerados nativos do SCP-2432 Prime. Estes são designados SCP-2432 Prime A1 a 8. Espécies endêmicas. A seguir, são organismos que se acredita estarem presentes apenas no SCP-2432 Prime. Molde saprotrófico não identificado, metal comedor de fungo, tapete de pixel microbiano, ácaro do pó do hotel, e minibar predador. Espécies não nativas ou invasivas. A seguir, são organismos que se acredita terem sido introduzidos no SCP-2432 Prime ou que chegaram naturalmente. Rato marrom 2432 Prime, Dunklewolf, papagaio de chuveiro, animal parecido com lagarto, e behemoth. Outras espécies. A seguir, organismos que se acredita não terem estabelecido um ponto de apoio no SCP-2432 Prime. Estes são organismos dos quais apenas alguns indivíduos ou um único organismo estão presentes. Muitos não foram totalmente classificados. Primata camuflado não identificado, tubarão não identificado, Sonicrabs, e pesquisador Taloran. O pesquisador Taloran é um ser superficialmente semelhante a um homem humano. Está vestido com roupas apropriadas para um pesquisador da Fundação. Quando questionado pela equipe, parecia nervoso e confuso, imaginando onde ele estava e onde SCP-3999 se encontrava. Sujeito prontamente encerrado.